Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando. Deixa eu só pôr esse filme mais para cá. Estamos começando. Deixa eu só conferir aqui, dar os nossos últimos ajustes para saber se está tudo certo. Tá tudo certo aqui em relação ao áudio. Então vamos começar então mais um podcast para vocês, mais um episódio aqui do podcast Drops Boys Love. Episódio número 24. Sejam muito bem-vindos quem está acompanhando a live no YouTube ao vivo, que está passando por aqui, seja bem-vindo. Para você que está acompanhando o gravado também, seja bem-vindo. E para você que está nos streamings, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Falamos aqui de Boys Love especificamente, notícias relacionadas a Boys Love. Trago algumas novidades também para vocês. Uma das temáticas, né, uma das vertentes aqui dentro do canal do YouTube, e agora também indo para a parte aí de podcast. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu só ver, gente, aqui, se eu vou conseguir fazer, que da outra vez eu fiz. Deixa eu ver se eu vou conseguir pôr aqui para o pessoal que está na outra rede social. Ixi, pior que tá um negócio bem na frente aqui. Deixa eu puxar mais pra cá. Nossa, eu tinha que colocar um pouquinho mais pra cima, mas é isso aí. Não, também não quero. Ai, é aqui mesmo. Tá, vai ficar ruim? Vai ficar um pouco, mas é isso aí. Eu poderia colocar mais pra cima, só que eu não vou conseguir. Enfim, gente, coisas que eu acabei pensando e pensei muito rapidamente. Ah, consigo. Tá. Não, filho, obrigado por tudo. Ué, eu parei a live? Peraí que eu acho que eu parei a live. Como eu tiro esse menu daqui? Gente, pera aí. Problemas técnicos, gente. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu consigo deixar. Eu só não posso tirar vocês daqui. Mas fora isso, tá bom. Não vou conseguir. Enfim, gente, vamos lá. É, O podcast de hoje, ele. Deixa eu passar. O podcast de hoje, eu estava só conferindo um negocinho aqui, vai voltar a falar sobre a temática que a gente estava falando no outro podcast, no outro episódio. Que a gente falou muito sobre a questão dos atores passarem por algumas situações de questionamento, levando em consideração a questão que alguns atores, não todos atores, eles de alguma forma não curtem tanto algumas coisas relacionadas a fãs. Que foi o que a gente falou no outro episódio, né, lá no episódio anterior,
que a gente tinha especificado mais aquela situação do Peter Pan sobre a questão da lá do presente que ele ia ganhar, que o presente ele ficou por muito tempo lá no lugar que eles têm que retirar, que não sei o que e tal. E que isso virou toda uma grande discussão, principalmente por como os atores, por como o Peter ele especificamente lidou com essa situação. E aí, o título que eu coloco para esse episódio é: Os atores devem aceitar todas as críticas? Eles devem estar abertos a todas as críticas e, consequentemente, aceitar essas críticas? De que realmente, independente do que for, gente, desde assuntos mais banais até assuntos mais pesados, relacionados até envolvendo questão de família, essas coisas todas. Então, o questionamento fica os atores, eles têm que aceitar tudo isso ou eles podem vir a público questionar muitas dessas coisas? Ou mesmo ficar basicamente em silêncio. Porque aí a gente tem visto ao longo desse tempo, né, ao longo de todas as vivências, eu falo assim, gente, que eu tenho vivência dentro do mundo Boys Love desde 2021. Como eu falei para vocês, eu já falei várias vezes aqui, eu vou sempre reforçar de quando eu comecei e o que eu analiso dessa mídia. E o que eu analiso né, dessa mídia que fala, mas desse corporativo todo. Eu estou aqui desde 2021 acompanhando. Como eu falei para vocês, eu comecei a assistir Boys Love por causa de Bad Bunny. E desde então eu não larguei mais. Tanto que o canal ele foi para essa vertente de Boys Love, falando mais de Boys Love do que propriamente de outras coisas, justamente porque eu gostei muito dessa indústria e eu quis muito entender a própria indústria em si. Então a gente tem diversos assuntos dentro da indústria Boys Love, especificamente Boys Love, tá, gente? Eu acabo às vezes assistindo dramas. Eu estava até assistindo um drama da GMM, o Hide and Seas, só que eu assisti um episódio porque eu não sei, eu acabei assistindo, gostei, mas eu sabe quando você esquece? Você deixa a série para lá e você acaba nem lembrando que você estava assistindo. Eu preciso realmente voltar a assistir, mas eu acabei dando prioridade muito mais os Boys Love, até para trazer a análise aqui para vocês. Então eu falo que eu tô nessa indústria do Boys Love desde 2021. A indústria de dramas, ela existe há muito tempo. Nossa, bem lá atrás, gente. Quando ainda nem se falava que era dramas, falava que eram as novelas coreanas. A própria Tailândia tem novelas muito antigas, enfim. E hoje a gente tem essa diversidade dentro da indústria, aonde você tem toda a parte de dramas héteros e você tem a parte dos dramas boys love, dos dramas girls love. Eu vou até depois, posteriormente, trazer aqui no canal para vocês um vídeo bastante interessante para a gente entender muitas coisas da própria indústria. Então fiquem ligados com o que eu vou trazer para vocês posteriormente. E aí, nessa base toda, eu destaco assim: o que os atores eles podem assimilar do que é crítica construtiva e o que é apenas ofensa. E a gente vê muito disso, porque normalmente, e é uma coisa que ela, por incrível que pareça, ela é muito comum e não é pouco, das pessoas de perfis aparecerem dentro das redes sociais, dos atores em específico,
ou não dos atores em específico, mas o que eu coloco é de aparecer perfis nos nas redes sociais, aonde o peraí, só um minutinho, aonde aparecem esses perfis que eles são apenas perfis para ofender, que são perfis para expor uma situação, que são perfis para expor uma intimidade. Porque a gente tem o que acontece tanto na própria emissora, quanto nos próprios eventos, e posteriormente quando os atores eles estão, sei lá, com os amigos ou viajando em família. Então são coisas que a gente tem que sempre respeitar aonde está o limite do fã. O fã ele pode ir até onde na questão de estar com o ator, de, sei lá, conhecer a história do ator ou conhecer especificamente o que, que o ator está fazendo. Então tem situações aonde você vai ter os eventos específicos aonde o fã pode estar e onde às vezes, né, em muitos casos, o fã não está, porque aquele é um momento de privacidade do ator. O ator ele não vive só para o drama. E aí é o grande problema do fã que acha que o ator ele vai viver especificamente para o drama. Vamos pegar especificamente os chips, os couples, né, os casais. O fã acha que o casal ele tem que viver grudado. E eles têm que viver 24 horas por dia, porque na cabeça deles, na cabeça do fã, aquilo ali é um casal. E aí a gente vai analisando a indústria e a gente vai vendo só coisa muito louca de acontecer. Porque, por exemplo, nós tivemos aí nesse meio todo, porque a gente, se não me engano, acho que hoje foi o último dia do Songkran, que é o ano novo tailandês. E normalmente nessas comemorações do Songkran, o que, que eles fazem? O que, que o pessoal faz? Muitas vezes tem as bênçãos que os mais velhos dão, que são, como que é, os anciãos que dão as bênçãos. Normalmente acontece essas bênçãos com avós ou com pais. E aí, em contrapartida, você tem as comemorações na rua, que normalmente acaba se tornando um grande desfile. E aí o pessoal estava perguntando por que que se usa água dentro do Songkran? Por que que em todos os eventos de Songkran tem água? Porque a utilização da água é para limpar a alma. Tem também um outro negócio que eu não pesquisei, que eu não achei não pesquisei e também não achei explicação. Porque normalmente no Songkran eles também usam, acho que argila, alguma coisa assim. Mas esse especificamente eu não fui atrás do significado. Mas a água é usada no Songkran justamente para a questão de lavar a alma, de renovar a alma, justamente para esse ano novo. Que lá eles têm um ano novo diferente. Se não me engano, a Tailândia, no ano novo deles, está em 2500. Aí vocês me pegaram, gente. 2500 e alguma coisa. Que tá o ano deles. Porque eles seguem uma outra coisa, eles não consideram que seja Jesus Cristo o grande Messias que divide a ordem das coisas. Então, para nós que somos do cristianismo, a gente acredita na mudança de datas em antes de Cristo e depois de Cristo. E lá eles têm uma coisa diferente, porque se não me engano é o budismo. Então lá eles seguem um calendário a partir da crença do budismo. Enfim, histórias. E aí, tudo para eu voltar lá atrás no assunto, porque teve um evento específico
não de Songkran, mas teve um evento específico do Like, dos meninos do Like. Foi até um evento, acho que antes do acontecimento com o pai do Nut, que o pai do Nut acabou falecendo. E aí o que aconteceu? O William, ele foi apontado por uma pessoa lá dentro, nesse evento. Peraí. Nesse evento, de tipo, ai, você beija homens, que nojo. Tipo, ela fazendo uma tiração de sarro na cara do William. E aí, gente, eu não consigo entender muito essas pessoas que elas colocam a questão do chip, a questão do casal, como numa situação assim. O cara, ele pode ter a vivência dele dentro da série como um casal homossexual. Só que no viver, na vida real, ele não pode. Agora, eu queria entender o porquê que não pode. O porquê que na hora que sai do trabalho, né, que sai de dentro da série e vai para a vida real, existe um grande preconceito, e um preconceito que vem das próprias fãs. Vem também de outras partes, mas vem também das fãs. Porque, enfim, a pessoa pode não gostar do ator, pode não gostar do casal, a pessoa tem todo o direito de não gostar. Mas a partir do momento que isso vira alguma coisa relacionada a nojo, por que que seria um nojo? Eu não consigo entender essa parte de nojo, porque bate numa tecla para mim que não faz sentido de ter esse nojo específico. E aí vira todo um preconceito. Enfim, e aí, eu até perdi o fio da meada porque que eu estava falando sobre isso. Mas como eu tinha colocado para vocês, boa noite, Marilda, seja bem-vinda. Se quiser comentar sobre o assunto, estou falando especificamente sobre os atores e as críticas. Então, nesse sentido, as pessoas são hipócritas. Eu não consigo entender muito isso. Porque a gente teve agora o Songkran e, gente, o que acontece, as coisas que aconteceram dentro do Songkran com casais específicos, isso vai dar pano para manga, mas para muito assunto ainda, para muitas vezes ainda. Porque, por exemplo, a gente teve alguns casais alguns casais de séries. Qual que é seu chip? Fala para mim. Teve alguns casais de séries que estavam lá e acabaram assim tendo um momento até que muito íntimo de estar participando e não sei o que, lá lá lá. Enfim, eu acho que as pessoas elas estão como que eu posso dizer? Deixa eu só olhar um negocinho aqui, gente. Eu não vou conseguir mandar. De alguns casais que apareceram no Songkran e eles estiveram no momento bem íntimo deles. O Pavel, eu especificamente esse ano, gente, eu vou abrir um negócio aqui na outra rede, porque eu não abri, mas eu vou fazer. Deixa eu passar isso aqui para cá, que meu roteiro está aqui. E seja o que Deus quiser esse negócio aqui. É porque esse aqui vai ficar muito ruim nessa posição e eu não sei se as pessoas vão me ver, mas é isso aí. O Pavel esse ano eu achei ele muito. O que eu posso dizer? Eu achei ele muito. Tava muito quietinho, não sei. E olha que ele não ficou tão quieto, mas eu achei que esse ano ele estava mais quieto. Enfim, o Songkran, essa especificamente, revelou algumas coisas assim
Ele estava ousado. Vamos dizer que o Pavel ele estava bem ousado. Gente, estou no YouTube fazendo live e agora estou aqui com vocês também. Falando sobre a questão de boys love, enfim, analisando para vocês. E aí o que acontece? E tivemos muitos casais que acabaram sendo bastante ousados e ousados até demais. Mas enfim, respeito todos. Eu acho que independente se o cara é gay ou não, gente, qualquer respeito acima de tudo. Aí é o grande problema das pessoas não terem esse respeito. Porque a partir do momento que o casal tá lá trabalhando, tá fazendo a sua série, o caramba quatro, tá tudo bem. Aí a partir do momento que vira para o íntimo, né, para a vida real, é muito louco de pensar isso, de como que as fãs elas têm um pensamento muito fora da curva em relação a isso de achar que o cara não pode ter um relacionamento homossexual na vida real. O quanto que a gente já viu do cohort, do Earth lá da Wabi Sabi, do quanto ele já foi apontado pelas pessoas de, além de ser gay, de ser afeminado, de usar roupas afeminadas, de usar roupas femininas e ter esse porte mais feminino. Tanto que ele já foi apontado é que ele mete o bedelho também em cima, né? Mas o tanto que ele já foi apontado, o tanto de coisa que já teve em cima dele em relação a isso, eu acho maravilhoso o quanto ele sempre foi um cara que se portou muito bem nesse sentido. Eu adorei os beijos e a vida deles é livre. Acho que tudo bem ser ou não chip real. Com certeza acho uma fofura. Então, a gente tem que pensar nesse sentido de que eles têm a vida deles. Eles estão ali, especificamente na série, trabalhando, eles têm um trabalho, isso é trabalho deles, não é uma coisa assim que eles estão se divertindo, ai que lindo, maravilhoso que eles estão se divertindo. Mas é um trabalho, eles estão fazendo um trabalho. Tá, isso aqui eu não quero não. E aí vira toda uma questão. Deixa eu só olhar aqui que eu estava colocando. E aí o que eu falo? Também nesse sentido que foi uma situação que eu acabei vendo. Falando dessa questão de críticas, a gente também teve um episódio nesses tempo atrás que envolveu o Dunk Natasha. Não sei se todo mundo ficou sabendo dessa história, mas resumidamente, ele e o Jong fizeram um fancom e o fancom ele foi criticado, teve uma parte das pessoas que criticaram o fancom de que eles basicamente fizeram shows distintos, tiveram algumas interações, mas foram poucas as interações, e teve muita interação com muita menina, e foram criticados por, de alguma forma, fazer alguma coisa mais sensual com as meninas no palco. Isso já aconteceu em outros fancons, em outras apresentações? Já. Isso aí é normal acontecer, não existe problema nesse sentido. Mas as pessoas, normalmente, na hora que elas vão para esses eventos, um fancon de Jong Dunk, um fancon de Forcebook, o Forcebook também estava, o Joss Galwin também fizeram um fancon, acho que estavam os três fazendo esses fancons. Eles estão fazendo esse fancon para fã.
Vamos entender que é isso. A partir do momento que o fã ele vai para esse evento, o que ele está esperando? Ele está esperando uma interação entre os meninos, entre o casal. Eu não estou falando nenhuma besteira, né, gente? Eu estou indo para um lado certo, né? Espero que eu esteja indo para um lado certo. Ah, se vocês podem até discordar, tá, gente? Porque eu acabei fazendo um vídeo nas redes sociais, é, discordando. Que é isso? Não quero isso, live. Obrigado. É, deu discordando da atitude que aconteceu, principalmente da atitude do Dunk. Isso tem a ver com a empresa. Eles decidem sobre os eventos, as fãs querem ver os chips juntos, tem que interagir entre eles. Então, foi o que eu falei nesse sentido. De que eu coloquei essa história, porque assim, teve as críticas, e em vez dessas críticas serem assimiladas por eles, especificamente pelos dois, o que aconteceu? O Dunk, ele simplesmente usou de um meme dele. Ah, mas ele tá usando esse meme do Absolute Cinema faz tempo. Tudo bem. Ele pode usar o meme do Absolute Cinema o quanto ele quiser. Agora, a partir do momento que teve todas as críticas que teve, de que teve todos os apontamentos que tiveram, e aí na hora que ele resolve ir para as redes sociais, ele posta o meme, né, o frame que fez lá no show, de que o que nós fizemos foi muito bom, valeu, obrigado. E não se preocupar tanto assim com a opinião dos fãs, eu particularmente, gente, não achei de bom tom. Cada um acha o que quiser sobre essa situação. Mas eu achei especificamente que pegou um pouco mal, e não foi só eu que achei, teve mais pessoas que também acharam isso, de que pegou bastante mal ele ter feito o que ele fez. A fã paga para ver os chicos juntos, se abraçando, dançando e não com outras pessoas. Exemplo, as bailarinas, eu vi a dança. Então, o, a, a primeira informação que eu tive sobre isso foi que as pessoas estavam criticando os dois pela insinuação sexual que teve no Fancom. E aí depois eu vi que as pessoas estavam reclamando também que não teve tanta interação assim entre os dois. Teve, mas não teve tanto quanto se esperava. Assim, o que estava, como foi dito, né? O que estava específico para acontecer? Era um show? Era só um show? Era alguma coisa que poderia misturar o chip? Não sei. Só que aí eu volto lá naquela questão do Peter, que o Peter não aceitou ser criticado e ainda tirou sarro em tudo que aconteceu. A partir do momento que você tira um sarro numa coisa que fã falou, o fã ele não vai te aceitar assim numa boa. O fã ele não vai ser lindo, maravilhoso com você e vai te abraçar de tipo. Alguns abraçaram, alguns acharam que a atitude do Dunk foi linda, maravilhosa. Eu, especificamente, analisando do jeito que aconteceu, eu não curti muito. Eu não achei de bom tom o tipo de atitude que ele teve. Até pelo fato de que, ao longo dos acontecimentos, o pessoal estava falando que ele especificamente, né, que o Dunk especificamente, ele recebeu muita crítica
e vem recebendo muita crítica ao longo do tempo. E eu falei na minha análise de Dare You to Death que, gente, existem atores e atores. Existem os atores que eles estão bastante preocupados com a sua atuação e com a sua melhoria, e existem aqueles atores que eles não passam nenhum pingo de melhoria. E aí o grau vai acontecendo de acordo com isso. O Dunk, em específico, respeitando os fãs que gostam dele, eu senti uma mudança desde lá atrás de Star in My Mind, só que a mudança é muito pouca. Que a mudança ela teria que acontecer para melhor. Ele teria que evoluir na sua parte de atuação para passar uma verdade na sua interpretação. Para mim tá bem difícil ver uma mudança significativa. Eu sei que eles podem, que eles se destacam, que eles, como que eu posso dizer? Que eles se esforçam para esse tipo de coisa, mas aí na hora que a gente vai ver a produção, na hora que a gente vai assistir a série, fica bem difícil, gente. Desculpa, mas quando eles vieram com The Heart Killers, eu senti a mudança que teve. Foi uma mudança até que interessante, porque assim, eles tiveram um Star in My Mind, depois eles foram para Hidden Agenda. Existe um abismo, porque Star in My Mind é uma que chama bastante atenção deles, porque eles se destacam, e Hidden Agenda coloca eles lá embaixo, porque a história é muito ruim. O roteiro em si não ajuda da série. E aí eles vêm com The Heart Killers, que já é uma melhoria, e aí Dare You to Death, a história peca. O roteiro peca bastante, tá, gente? Porque eu acho que assim, todos os roteiros, eles têm muito a vender. Eles têm muito a entregar. O problema é o diretor que acha que o roteiro ele só vai se destacar em si. Vocês não estão me escutando aqui na live, gente? Tá sem áudio? Ah, que legal. E agora? Ah, eu apertei um botão aqui que não estava funcionando a live. Aê, gente, eu tô falando agora em silêncio para vocês. Que legal. Que bacana que estava em silêncio. Eu achei que ia resolver. Eu tô há sei lá quantos minutos falando sem áudio na rede ao lado, gente. Vou voltar. Eu estava falando resumidamente da história. Menino, eu apertei um botão aqui que eu não sei o que aconteceu. Ainda bem que você me falou aí, Gabriel, que ficou sem áudio. Eu estava falando especificamente sobre o que aconteceu das críticas. Eu não sei se vocês que estão aqui na rede ao lado acompanham Boys Love. Então, é especificamente isso que eu estou falando. Das críticas que houveram em relação ao fancom do Jongdunk. E tudo que aconteceu na época e as críticas que vêm acontecendo. E eu estava analisando que, assim, eu acompanho o chip do Jongdunk desde o começo, desde lá de Star in My Mind.
E aí eu venho acompanhando toda a evolução deles ao longo do tempo. E assim, Star in My Mind é aquela que chama atenção porque o chip se destaca. Quando você tem Hidden Agenda, você tem um abismo porque a história de Hidden Agenda não ajuda em nada. Sério? Vou tentar novamente, peraí. Eu tô tentando fazer uma live lá do outro lado, gente, e não tô conseguindo. Problemas técnicos. A gente mexe na cabeça da bagunça. E aí, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer agora colocando o celular no tripé. Gente, eu espero muito que eu não esteja louco da cabeça do que eu tô falando. Porque tem gente. Eu sei que tem pessoas que gostam muito dos dois, do Jong e do Dunk, e eu sou uma pessoa que acompanha os dois. Mas assim, tem certas coisas que pra mim não dá, não. E não melhorou. E, sei lá, gente, a coisa dos. A atuação dos dois, pra mim, ainda pouco me convence de ser assim. Houve melhorias, mas aí quando você entra em Dare You to Death, ela cai. Então, a gente tem muito disso. Eu acho que voltou, gente. Você me fala aí depois como é que vai estar o áudio. Eu não sei porque está ficando sem áudio. Porque eu lembro que o pessoal tava. Que já teve muitas críticas falando sobre, não só do Dunk, tá? Específico, mas que teve muitos atores que foram criticados pela própria atuação em si. E muitos atores acabaram sofrendo com isso, tiveram grandes problemas em relação a isso, e muitos acabaram até desistindo de atuação por causa disso. Ou pelo menos de continuar essas coisas todas, enfim. Eu acabo acompanhando porque eu acompanho pra, por assistir mesmo a série. E assim, quando você tá na Tailândia em específico, você tem esse negócio de que o chip ele fica por muito tempo junto. Então, a partir do momento que ele fica por muito tempo junto, você acaba acompanhando eles de alguma forma. Quando você está na Coreia, quando você está em outros lugares, em outros países, por exemplo, você não tem tanto disso. Alguns outros lugares têm, mas especificamente na Tailândia, você tem esses chips que são fixos. E eu já fugi até um pouco do tema do podcast. Que é, por exemplo, é possível diferenciar esse hate que existe? É possível. Para você saber o, o que fazer em relação ao hate, é você perceber o que está acontecendo, o que a pessoa está falando sobre o ator. Desculpa. A, tá sendo uma crítica construtiva? Opa. Não tá sendo uma crítica construtiva, só tá
xingando. Então você desconsidera. Que a partir do momento que a pessoa só tá xingando o ator, né, só tá acabando com a cara dele, vamos dizer assim, não faz nenhum sentido continuar a acompanhar aquela pessoa ou levar em consideração o que aquela pessoa está falando. Aí, por exemplo, existe uma crítica que está falando sobre a atuação, sobre a questão do chip, e existe uma crítica construtiva naquilo, que é uma crítica que dá para se pensar naquilo, aí ok. Aí eu acho que dá para a gente pensar. A partir do momento que não, eu acho que continua, gente, na outra live lá dando problema. Eu não sei mais o que eu faço. Enfim, que a live vai e volta de espectador, então eu não sei se está dando certo. E aí, a partir do momento que você analisa essa questão do hate, você percebe o que dá certo e o que não dá. A pessoa tá lá fazendo uma crítica, mas ela não está sendo sincera. Ou ela não está falando de forma sincera sobre o ator. Hate por hate, gente, você desiste de algum, você dá, de olhar aquilo, de analisar aquilo. Agora, existe a crítica que ela pode vir até do próprio fã e o fã falar, ó, não tá legal, tá meio pesado isso, acho que dá para pensar de uma outra forma. Existem inúmeras coisas que dá para serem feitas nesse sentido do hate. Então eu acho especificamente que o ator ele tem que levar em consideração quando os comentários eles são bastante frequentes sobre um determinado assunto. Pelo menos eu acho isso, gente. E aí o ator ele tem que responder ou não essas críticas. Difícil considerar artista quando o ator tem que garantir chip, lucro, a boa atuação, a fama do popstar. Então, é aí que a gente bate numa tecla muito interessante, que isso é um assunto também que ele rende bastante, que é assim, o ator ele precisa ser de tudo um pouco nesse meio. Eu acho que eu já comentei isso em algum vídeo, em algum momento eu comentei sobre isso. O ator, ele não é só ator. Pelo menos a GMM coloca os seus atores, os seus contratados, como mais do que isso. Eles precisam ser atores, primeiramente. Eles precisam. O ator de Boys Love, ele precisa alimentar o seu chip, porque isso alimenta o ego das fãs. Além disso, ele precisa ser um bom marqueteiro, tanto quando ele está fazendo publicidade, quanto nas redes sociais. Quem se lembra que o Pitá, CEO da GMM, falou várias vezes, ele não falou só uma vez, de que os atores eles ganham destaque dentro da GMM também, e é uma das coisas mais importantes,
com o seu engajamento dentro das redes sociais. Engajamento, o seu crescimento e o quanto ele valoriza suas redes sociais. Deveria ser assim? Não, porque talento não supera o marketing que as pessoas fazem. Porque em alguns casos, você tem o cara que ele é super marqueteiro dentro das suas redes, só que ele não é um bom ator. Ou ele é um bom ator e ele não é um bom cantor. Só que ele precisa estar nesse combo todo porque ele precisa agradar o público que está assistindo. Ele precisa agradar enquanto ator, ele precisa agradar enquanto pessoa pública e ele precisa agradar enquanto um popstar, que foi aí o que o Leonardo falou. Ele precisa. Pelo menos a GMM cobra isso dos atores. E assim, ela cobra, mas eu tenho certeza que ela não paga mal. Porque a gente vê muita gente ali sendo ruim em alguma coisa. Ou não é bom em atuação, ou não é bom cantando. E aí você tem os casos das pessoas, né, dos atores que acabam não ficando dentro da indústria ou não ficando dentro da GMM por inúmeras questões. A gente teve, nesses últimos tempos, várias debandadas dentro da GMM por inúmeras questões. Aí as críticas têm dados claros como base, like, retorno e tal. O Pitá falou sobre essa questão de engajamento e falou também sobre a questão de chip. Ele falou recentemente que, na maioria dos casos, o chip termina por decisão dos próprios atores. Recentemente tivemos o fim de Winnie Satan. E logo depois, tempos depois desse término, o Pitá veio a público e falou que ele estava numa entrevista falando qualquer outra coisa, mas que ele falou que a decisão de término de chip fica exclusivamente, aliás, tem um peso muito maior na própria decisão dos atores. Os atores que decidem se vão continuar juntos ou não. E aí, gente, deixa eu só dar uma memorada aqui, que a Marilda mandou um comentário ali em cima e eu não li. Sempre existe a perseguição aos atores, pessoas que tentam prejudicar, atacar, mas o fã também tem opinião. Como eu falei, existe as pessoas que só querem falar mal, só xingar, falar mal, porque quer falar mal, e existem as pessoas que é fã e sabe a hora de dosar o que ela tem que falar. Esse fã é o melhor fã que o ator pode ter, que é o fã que não passa pano. Ah, sério, Nicolas? O fã que não passa pano e depois fala em cima daquilo ali é o melhor fã que o cara pode ter. Porque ele vai demonstrar que o cara deu uma derrapada ali. Ou então que aquela situação não ficou legal. Mas que ele não deixou de ser fã, mas que aquela situação ali não foi legal. A Change também é assim, algumas pessoas não gostam. Mas meu chip canta, dança, faz publicidade, são super solicitados e movimentam suas redes sociais. Aí muda de produtora para produtora. Porque a GMM ela tem um pensamento em relação ao que fazer, e a Change vai ter outro, a Wabi-Sabi vai ter outro, a Copiar Bangkok vai ter outro. As próprias produtoras elas vão
decidir o que elas querem fazer em relação ao chip. O chip ele tem que fazer e acontecer? Normalmente ele tem que fazer e acontecer. É ruim? É bastante ruim, porque aí como que você faz? Você pega um casal que não é tão lá aquelas coisas. Olha para vocês verem, prestem atenção na indústria, o quanto de chip que não durou muito tempo. Dadas as devidas circunstâncias, mas percebam os chips que eles não duraram tanto tempo. E veja o que a gente pode tirar de lição dentro daquele chip. É só a gente olhar para esses lados. Eu até coloquei aqui, ó, o ator deve ser multiartista. Então, eu particularmente acho que não, que ele não deveria. Mas a maioria das produtoras querem um cara que faça e aconteça. E aí é difícil. A indústria tem interesse em qualificação do público, que ele seja mais educado sobre a arte e menos like de oba-oba? Sendo bem sincero, Marilda. Marilda não, o Leonardo, perdão. A indústria está pouco se lascando para isso. Porque se a indústria ela buscasse qualificar não só o público, mas melhorar o que eu acho nesse sentido da qualificação. O que eu acho nesse sentido? A gente analisa. Deixa eu só formular como que eu vou falar sobre isso. As produtoras, eu acho que elas não estão tão preocupadas assim. Mas elas têm uma preocupação com a questão do limite. Até onde vai o limite do fã? Porque esses tempos atrás teve um. Eu vou tentar achar aqui. Vai estar em inglês, mas só para a gente ter um desenho disso. Esses tempos atrás, a GMM ela divulgou um comunicado nas suas redes sociais falando sobre uma pessoa, obviamente que esse nome ele não foi divulgado, mas que teve uma pessoa em específico que foi muito inoportuna. Não, esse aqui não. Em relação aos pão de puim. Pão de puim. Que segundo o comunicado que saiu. Aí achei, ó. Foi um comunicado do dia. Há 6 dias atrás. Só para eu trazer um exemplo e desenhar isso para vocês. Foi um comunicado. Não vai aparecer para vocês. Ai, que pena. Mas está lá no perfil da GMM que está escrito aqui assim, ó. É announcement. Apprehension of individual behind the pound puim footage and its redistribution on social media. O que
que ele está especificando aqui a GMM? Houve uma publicação em perfis, especificamente, qual que foi a rede social? Eu acho que foi no X. Ah, não, foi no TikTok. De um vídeo mostrando aonde, não sei o que mostrava, tá, gente? Porque eu não assisti ao vídeo. Mas tinha um vídeo em específico dos Pound Puin no momento onde eles estavam no banheiro. Fazendo um número 1, um número 2, enfim, gente. Eles estavam usando o banheiro. E teve um vídeo gravado dentro do banheiro e postado nas redes sociais. O absurdo não é a questão de ter sido gravado. A questão é de ter sido publicado. O absurdo já vem na gravação. E aí, você publicar isso numa rede social pública, num perfil público, é pior ainda. Porque eu não sei qual era o conteúdo do vídeo, mas, por exemplo, e se o cara tava sem roupa? E se ele tava usando o banheiro para uma necessidade fisiológica e as pessoas filmaram isso e postaram nas redes sociais? E aí vem a produtora em si, porque, por exemplo, a GMM, ela não é só uma produtora de conteúdo, ela é uma agenciadora dos artistas. Então, na hora que o artista ele entra para a GMM, ele ganha um manager que vai gerenciar a carreira dele e que vai ajudar ele nos seus contratos. E, consequentemente, vai ajudar eles nesse sentido de saber até onde eles podem ir. O que eu acho da indústria? A indústria, ela não liga tanto pela qualificação, mas ela se preocupa com o limite. Até onde vai o limite do público? Até onde o público pode chegar em relação ao artista? Porque, assim, se o público fosse mais preocupado com atuações mais marcantes, com conteúdos mais marcantes, muitas das coisas que se lançam ainda hoje já tinham sido canceladas. Ou não teriam um público que teria. Claro que existe um movimento aonde se pensa sobre a questão das publicações, sobre a questão das séries. Só que é um movimento ainda muito devagar. A fã do banheiro ela foi processada, pediu desculpas, mas hoje parece. Eu também fiquei sabendo desse negócio de que ela foi presa. Por importunação sexual, gente. Eu não sei quantos. Como que é lá a questão. É importunação sexual? Não é importunação. Mas dependendo do país, a importunação acaba se tornando crime. No Brasil até pode ser, até é crime, mas você tem que julgar, enfim, aquela coisa toda. Porque, porque eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que mudou, só que ela ainda existe. O péssimo comportamento que tinha dentro dos Boys Love, aonde o passivo, o bottom do casal, era considerado esposa. Nossa, gente, isso assim. Da primeira vez que eu ouvi isso num Boys Love, eu falei, gente, pra quê? Porque existe a figura de que tem que ter o cara que ele é o alfa, o ativo, o dominador, e você tem que ter o passivo, o dominado, o fraquinho, o afeminado. Você precisa ter esses dois pontos bem definidos. Porque você precisa. Isso na cabeça louca das fãs, viu? Você precisa ter o cara que ele é aquilo
E o ativo, ele é fortão. Ele tá sempre musculoso e normalmente ele aparece pelo menos umas 2 vezes na série sem camisa. E o passivo é aquele fraquinho, é aquele delicadinho, que. Enfim. Pra quê? Teve uma série, aliás, ela está acontecendo, ela está para terminar, que ela tentou mudar essa visão, que foi do One With You, da Domund. Porque o Duan e o Kim, eles tinham que ser um casal flex. A ideia era que eles fossem um casal flex. Quem se lembra da conversa que os dois tiveram, para quem assistiu a série, e eu tô assistindo a série, preciso até fazer a resenha para vocês, de, de que na primeira vez que os dois foram pro ato sexual, o Kim falou pro Duan assim, eu nunca fui passivo. Eu nunca fui o dominado da relação. Mas ele se entregou àquela dominação. Então, Marilda, mas o do Pulpavel eu achei menos forçação de barra. Até porque isso tá dentro da novel. Mas o negócio de esposa. Por quê? Por que tem que ser esposa? Tem o negócio do Wook, né? Do top, enfim. Eu não sei, Pit Baby eu achei menos forçação de barra. Mas o negócio do esposa, não sei, parece que. Nada contra as esposas, tá, gente? Não é isso. Mas parece que na hora que vai chamar o outro de esposa, parece que inferioriza. Precisa pôr lá embaixo a pessoa, porque a pessoa, o que é considerado esposa, ele tem que ser o cuidador e ele tem que obedecer o top. Não precisa, gente, disso. É o que eu falo. A qualificação que existe, ela ainda é muito lenta. Esse negócio da esposa tem sumido das séries, só que eu vi recentemente numa série que eu não me lembro agora o nome. Preciso muito lembrar qual que era a série. E aí eu falei, eu não deixo de assistir a série, gente, mas assim, se pra mim ela tava valendo 8, ela perdeu pelo menos 2 pontos ali. Aí eu, falou esposa. Isso é coisa de lá atrás, gente, de série que foi feita lá atrás, tá? Não precisa dessa nomenclatura. Fala que é esposo, fala que é marido, fala que é seu homem, enfim. Não precisa especificamente ser, a esposa. Ela não é mulher. Então, onde a gente sabe no sexo em si, na parte sexual, o cara é homem ainda. Mas mesmo se não fosse, enfim, gente, tá? Eu acho nesse sentido. No mais, eu acho que as próprias produtoras, elas estão muito mais preocupadas. O próprio Pitá deixa bem claro isso, né? É muito mais o próprio engajamento do que propriamente a história ser boa. Existe um movimento muito lento aonde algumas produtoras estão mais preocupadas em fazer séries inéditas, aonde você não tem novel, do que propriamente você já se utilizar de novels para fazer. Ticket to Heaven, próximo BL de Gemini Fourth. A série não tinha novel. Era uma história criada pelo próprio Aof, porque o Aof, o diretor da série,
ele foi criado dentro do cristianismo. Lançou-se uma novel. Tudo bem, que existe agora. Mas antes não tinha. Only Friends, a primeira temporada de Only Friends não tinha novel. Foi criação do Jojo Chacorn. É legal ver essas séries que elas não têm uma criação anterior? Obviamente que é. Porque eu, particularmente, odeio ter que ficar lendo novel. Porque normalmente na novel você tem muitos relatos sexuais. E aí você fica boa parte da novel analisando o sexo do casal. Existe toda a coisa trabalhada. Mas vamos combinar, né, que muitas autoras que fizeram as suas novels, elas tinham um propósito para isso. As fãs não gostam que se fale disso, gente, mas a indústria, ela tá muito longe de perder o seu fetiche. Tem fã que odeia falar que, que tem fetiche. Mas a partir do momento que a fã vira e fala: ah, essa série não tem cena hot. Pra que você precisa ver uma cena hot de dois homens se pegando? Não tem pra quê. Se a história for boa, não precisa de cenas hot, NC, não cut. Precisa? Eu acho que não precisa. E aí vem o negócio que tem fãs que odeiam ser chamada de feticheira. Mas, gente, não tem outra explicação. Eu li, eu li uma no... eu tive uma época, gente, que eu acabei indo atrás de novel, tá? Há muito tempo atrás. Eu estava na época ajudando na divulgação de My School President, primeiro BL que foi lançado dos Gemini 4. Eu fui atrás da novel, achei a novel. Eu não li ela toda, mas eu li boa parte dela. Gente, que tristeza que foi ler essa novel. Porque a série, ela é bem diferente. Ela tem uma base muito boa para contar sobre a história. Mas, gente, o pessoal assistiu de Tingan na série é diferente do que tem dentro da novel. Só para vocês terem uma ideia, a novel de My School President, ela é bem mais sexual do que o que a gente assistiu na série. Muitas coisas ali se paga com o sexo, tá? Então, assim, não é tabu o negócio de sexo. Eu não vejo isso como tabu. Só que aí você vai ler a novel, você tem capítulos dentro da novel só disso, só especificamente disso. E aí você fica, ai, eu fico assim, gente, não, para mim não dá. Você tá praticamente lendo um pornô. Perdão, YouTube. Você tá basicamente lendo, né, um negócio assim. E aí é isso, gente. Tem novas que são maravilhosas. Eu acho que eu cheguei a ler um pouco da de Mil Stars. Acho que eu li 3 novels.
A outra novel que eu fui ler foi de Big Dragon. Também me arrependi horrores, gente, de ler essa novel. E aí eu falei que eu não queria ler mais novel, porque todas as novels, elas me causavam muito desgosto. Me causava muito negócio, tipo, a série é assim, a novel, ela é bem diferente. Cria essa expectativa, obviamente, mas assim, eu acho legal esse movimento aonde você tem séries que estão vindo a público, aonde não se tem uma novel por trás. É ótimo ver isso porque são roteiros originais e que você cria uma expectativa na cara do fã que até então ele não tinha. É uma coisa que está acontecendo a passos lentos, mas é uma coisa que acontece. E eu espero que isso continue acontecendo, porque é muito bom da gente ver o quanto a indústria tem se renovado ao longo do tempo. Então, no mais, gente, a indústria ela tem se renovado muito bem, obrigado, e tem sido bastante interessante de ver tudo isso. Agora, onde vamos parar com a indústria? Não sabemos. Onde vamos parar com as críticas? Não sabemos. Mas o ator, ele precisa ter a sua dose de orientação sobre as críticas. Ele precisa ser orientado ao que falar e como se portar. Porque uma hora ou outra, as fãs podem pegar birra e aí o ator vai ter que depois pôr uma camisa branca, aparecer com a cara lavada e pedir desculpas. O Peter, depois do que ele fez, ele foi lá e divulgou uma nota. Ele nem apareceu em live, para ser bem pior ainda. Divulgou uma nota se desculpando. Que o caso aconteceu especificamente com fãs brasileiras. Mas aí depois que você faz a cagada que você quer vir pedir desculpa, pensasse antes de abrir uma live na rede ao lado, no TikTok, e você ficar falando disso. Não adianta depois vir pedir desculpas. Enfim, gente. A live ela foi meio confusa, mas eu espero que vocês tenham entendido a minha questão sobre as críticas. E a gente dá por encerrado esse assunto de falar de críticas. Eu espero que nenhum outro ator apareça para fazer nenhuma burrada. Que ninguém faça mais nenhuma burrada. E eu espero que a gente consiga viver em paz daqui para frente. Seguinte, a live então ela vai ficar aqui salva, vai ficar gravada e amanhã, a partir das 18 horas, eu libero o episódio nas plataformas de streaming. É às 18, gente, porque eu preciso que esse vídeo seja renderizado pelo YouTube para que eu possa baixar e publicar. Então eu prefiro fazer isso, deixar para vocês assistirem, se vocês quiserem depois acompanhar este conteúdo de novo nos streamings. E para quem está acompanhando, para quem vai acompanhar só especificamente nos streamings, ele vai sair então às 18 horas dessa sexta-feira. Sexta-feira vai vir coisas aí para o YouTube, mas não tem nada a ver com o podcast, então nem vou ficar falando aqui. Tá bom? Beijo para vocês, obrigado que passou aqui pela live e até a próxima.